Salve, salve, torcida vascaína, um grande abraço para todos vocês. Estamos no ar mais um vídeo aqui do canal Giro Vascaíno. Iremos lançar todos os dias aí vídeos falando um pouquinho sobre o futebol no modo geral e também sobre Vasco. E além disso, a gente vai fazer esse vídeo dedicado também sobre o Mundial de Clubes, que o Fluminense foi eliminado por Chelsea e também o Paris Saint-Germain goleou o Real Madrid. Além da chegada de Thiago Mendes e o que o torcedor vascaíno pode esperar desse jogador. Isso e muito mais aqui dentro desse vídeo. Conto com essa participação de você para assistir esse vídeo do início até o fim, deixar aquele like, compartilhar esse vídeo bastante, deixar o seu comentário, que é muito importante, dando a sua opinião e muito mais. Vamos lá, galera, vamos começar a falar aí sobre a cobertura do Mundial de Clubes. O Mundial de Clubes está acabando, acaba domingo às 4 horas da tarde em Nova Jersey, aonde que terá Chelsea e Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain ontem venceu por 4-0 o Real Madrid, impiedoso, 3-0 no primeiro tempo, 2 gols em 10 minutos, passou o carro literalmente no multicampeão da Europa, sem ter conhecimento algum. Impressionante como o Luiz Henrique tem esse time na mão. O como é impressionante assistir o futebol do Paris Saint-Germain, o quanto é bonito assistir o futebol do Paris Saint-Germain, e isso fica bem evidente a cada jogo que é colocado o futebol do Paris Saint-Germain. Dembélé jogando muita bola, Fabian Ruiz, Vitinha, João Neves, Hakimi, a dupla de zaga não sentiu o desfalque do Pátio, Beraldo entrou bem, Nuno Mendes nem se compara, para mim é o melhor lateral esquerdo da Europa, disparado. Enfim, o Paris Saint-Germain o melhor, enquanto o Real Madrid tentando assimilar a filosofia do Xabi Alonso, que para mim é um treinador ainda muito abaixo do que o Real Madrid precisava. Ficou bem evidente quando ele não conseguiu mudar o cenário do Real Madrid nem no primeiro tempo e nem no segundo tempo. Parece que eles estavam meio que satisfeitos com a eliminação. E aí existe sempre aquela briga interna nos bastidores, o porquê que ele não colocou o Rodrigo. E aí ficou evidente aí que o Rodrigo realmente deve estar de saída do Real Madrid, porque nem no segundo tempo teve oportunidade. Em comparativo, o Chelsea na terça-feira venceu o Fluminense por 2-0 e eliminou o Fluminense. O Fluminense acho que chegou até muito longe do que se esperava, pelo menor orçamento de todos os 4 clubes brasileiros que foram para o Mundial. O Fluminense é o que tem menor orçamento e ficou bem evidente isso. Então, desse comparativo, acredito que o Fluminense chegou muito longe. E o Chelsea é aquilo. A partir do momento das oitavas de final, ele levou a sério a competição, muito mais até mesmo em relação ao Flamengo aí, que ganhou do Chelsea, mas não conseguiu passar das oitavas de final. Chelsea e Paris Saint-Germain se enfrentam 4 horas da tarde no domingo para saber quem será o primeiro campeão nesse formato do Mundial de Clubes. Então, essas são as notícias do futebol aí do Mundial de Clubes. Agora a gente fala sobre o Vasco. O Vasco, aparentemente, chegou aí o Thiago Mendes, muito com indicação do próprio Fernando Diniz, ao contratar também a questão do diretor executivo Admar Lopes, que chegou recentemente aí, já está conseguindo fazer algumas movimentações como a renovação do Léo Jardim, mas isso encabeça muito pela questão da ligação entre o empresário do Léo Jardim, do Thiago Mendes, do João Vitor, com a diretoria do Vasco. Então ficou bem claro aí que foi uma questão aí entrelaçada, a renovação do Léo Jardim com a vinda do Thiago Mendes. Inclusive o Léo Jardim, Thiago Mendes, quando chegou no aeroporto, disse que o Léo Jardim falou bem do Vasco, falou bem do projeto, que foi uma das condições aí que realmente o Thiago Mendes se convenceu e convenceu a família. Mas enfim, nós temos que falar aqui sobre campo e bola. O Thiago Mendes, ele é, para mim, na minha avaliação como pessoa que gosta de acompanhar futebol, que vê futebol, o Thiago Mendes é o melhor volante disparado, afirmo, volante disparado, melhor volante disparado de todos os volantes do Vasco.
Eu não sei se isso é bom ou ruim. Por quê? Porque aí a gente vai colocar na seguinte prateleira. Será que realmente ele é muito bom ou os volantes do Vasco são muito abaixo da média? E o grande problema do Thiago Mendes é a parte física. E isso ficou bem nítido em relação a isso, porque na última temporada no Al-Rayyan ele jogou poucos jogos, porque ele teve lesão muscular, ele teve lesão de grau 1, grau 2, inclusive tudo lesões que possibilitaram ele de fazer uma repetição. E essas lesões é um problema muito sério pelo calendário que é o futebol brasileiro hoje em dia. O calendário do futebol brasileiro exige muito a parte física. Será que Thiago Mendes está apto a ter essa condição aí dessa parte física do Vasco? Será que realmente ele tem essa condição? Então fica aí a dúvida. Ele vem com um contrato de 2 anos e meio, podendo ganhar até mais do que R$1 milhão. Dizem os jornalistas que o salário dele custa 650 mil, mas se houver bônus em questão de participação de gol, assistências, quantidade de jogos, o salário dele iria para quase acima de R$1 milhão. E é aquilo, a parte técnica não se discute, ele é bom jogador, mas o problema é a parte física, como boa parte dos jogadores que estão sendo contratados pelo Vasco. Nós temos, claro, Maurício Lemos, que foi contratado no início do ano, até agora não conseguiu render, e nem sabemos se vai render. Tem a questão aí do próprio Payet, que ficou enganando o Vasco 2 anos, também que não tinha parte física aprimorada. Tem o Coutinho, que ainda está tentando se aprimorar essa parte física. Então, assim, eu acho que o Vasco tem que ter mais saúde nesse pensamento em contratar esses jogadores. Amigos e amigas vascaínas ou anti-vascaínos, deixem o seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe muito esse vídeo e também, além disso, deixe seu comentário. Um grande abraço para todos, amanhã estaremos de volta, às 6 horas da noite teremos a nossa resenha ao vivo, conto com a presença e a participação de todos. Um grande abraço, um ótimo dia para geral.